Atenção, notícia urgente. A rainha da Inglaterra, Elizabeth, morreu. Oh meu Deus, como isso pode ter acontecido? Ela participou de tantas coisas, é um símbolo tão importante, alguém tão importante. Ela faleceu, né, assim... tem os pêsames envolvendo a família e tudo mais, mas é isso, né? Não, mas não pode, você tem que reagir de alguma outra forma, você precisa dar os seus pêsames, o seu voto e falar alguma coisa de fato sobre isso. Eu preciso mesmo. Whatever happens, happens. I can do this all day. Yeah, I know. I'm vengeance. Muito bem, olá a todos, eu estou de volta aqui com um cenário novo, como podem ver, então, olha, vocês vão ter que se acostumar porque eu me mudei, então, enfim. Mas, fora isso, eu também vou trazer aqui alguns assuntos cabeludos, e hoje eu vou falar sobre o falecimento da Rainha Elizabeth, mas não falando sobre ele em si, mas sobre a repercussão que ele gerou e que traz para mim um debate que pode ser bem interessante. Para isso, eu vou pegar como base o querido livro A Rainha Vermelha. Eu tô aqui com a edição do Dark Side Books, que não é uma edição meio de luxo, assim, que, olha, uma edição de colecionador, né, que é muito boa e que... Você vai entender o motivo de eu estar falando desse livro. Porque o que aconteceu foi que gerou um burburinho por parte de dois polos, né? Que aí você pode definir os polos aí que você pensa que sejam eles. Por parte de pessoas que só não se importaram, aí do lado extremo de pessoas que também ficaram felizes com a morte dela, e por parte do outro lado de pessoas que se importaram, e por parte de que pessoas trataram isso como morte de um parente próximo. No final das contas, eu estou aqui para falar que tá todo mundo errado. Eu vou contextualizar primeiro para vocês um pouco sobre como funciona mais ou menos a monarquia na Inglaterra, porque para eu estabelecer aqui a Rainha Vermelha, que é o livro que eu vou falar, eu vou trazer esse comparativo e também, é claro, mostrar um pouco sobre essa perspectiva, digamos assim. Porque atualmente, né, no nosso período atual, a monarquia inglesa é diferente do que era ali por volta dos anos 1800, enfim, por volta ali do século XVIII. E devido a isso, muitas pessoas olham para a rainha e não entendem muito bem o que acontece ali. Atualmente nós temos um regime, né, que é parlamentar, onde a rainha ali, é claro, ela tem uma certa influência, mas quem decide questões como impostos, movimentos contra outros países, movimentos econômicos e entre outros, é o parlamento, que é, de certa maneira, escolhido pelo povo ali, que é basicamente como se fossem deputados, senadores aqui do nosso país, só que divididos em obrigações separadas dentro desse parlamento. Tem o secretário de defesa, o secretário de economia e entre outros que tomam ali a dianteira nas questões envolvendo a própria política da Inglaterra. Porque na Inglaterra, o período histórico que define o momento para chegarmos ao parlamentarismo envolveu diversas guerras. A primeira delas foi a Revolução Puritana, onde o rei Carlos I entrou em confronto com o parlamento devido ao fato dele querer o absolutismo, né, do rei ali ser absoluto, e o parlamento querer ali meio que, digamos assim, uma outra via, né? E devido a isso, né, devido a esse conflito, no final das contas o parlamento ganha e acaba ali tendo a morte do Carlos I sendo decapitado. Depois disso, o parlamento governa durante um tempo. Entretanto, após o falecimento de alguns líderes ali que faziam parte do movimento, eles acabam repassando novamente o poder do parlamento para a mão dos Stuart, que era, digamos assim, a família real. E, devido a isso, começa a surgir novamente a ascensão do absolutismo. E, então, o parlamento é dissolvido. Mas, após isso, nós temos uma outra revolução, que é a Revolução Gloriosa, onde, mais uma vez, o parlamento se opõe às questões envolvendo o absolutismo e, é claro, também envolvendo as questões de que o rei estava querendo inserir ali um movimento católico muito mais forte, devido a toda a influência ali do protestantismo. Ele estava tentando trazer novamente a religião como um grande fator ali para a Inglaterra. Oh, fuck. God forgive me.
E é claro, o parlamento viu isso como uma certa ameaça devido ao fato de que isso balançaria ali os poderes do país. Então tem a Revolução Gloriosa, onde eles ali chamam o Guilherme de Orange e a família dele e colocam eles no poder. Então o que é decidido? Que ainda assim vai existir um rei, uma rainha. Entretanto, quem vai tomar as principais decisões, como eu disse, envolvendo impostos, leis e tudo mais, vai ser o parlamento. Então, isso, de certa maneira, se mantém até hoje, onde, é claro, temos ainda algumas tradições, como, por exemplo, a ministra do parlamento ir conversar com a rainha antes de assumir a posse e entre outros fatores, né? Mantendo ali aquela questão da família real, mais como um símbolo do que como de fato governantes. Só que a rainha também mantém ainda poderes, digamos assim, como por exemplo algo que em português, né, seria mais ou menos o subsídio soberano, onde, de certa maneira, a população inglesa paga para manter a família real, onde os impostos e todas as ações ali que o parlamento toma conta, cerca de 10 a 20% é levado para bancos, né, digamos assim, onde o parlamento administra, mas são feitos para manter ali viagens que a rainha faz, castelos, refeições, jantares, festas e tudo mais. Ainda assim, a rainha tem um grande empenho em volta da política da Inglaterra, seja como símbolo, como influência ou também, é claro, como uma ponte entre o parlamento e a população. Falando um pouco sobre essas questões, eu acho que agora vale entrar na questão envolvendo a morte da rainha. Porque eu vi, de fato, muitas pessoas primeiro dando pêsames como se ela fosse alguém de total relevância para sua família, para o seu dia a dia, e tudo bem, não tem nada de errado com isso. Por exemplo, eu dei pêsames devido ao fato da morte de diversos quadrinistas, como Steve Ditko, Alan Grant, entre outros, e eu costumo fazer isso, sim. Entretanto, surge quase uma defesa da imagem daquela pessoa. E, é claro, tem outras pessoas que se alegram pela morte dela, que eu acho um pouco extremo, mas, de fato, é algo que, quando você olha, o principal motivo de eu trazer isso daqui é que você não deve questionar o motivo do outro estar falando isso. Porque surgiu quase que uma eminência de você ter uma opinião em prol dela, não de você ter somente uma opinião. Como é que você vai explicar isso, por exemplo, e eu não estou citando aqui o Brasil, mas citando pessoas de fora, vai citar isso para pessoas africanas ou de descendência africana, pessoas ali do Oriente Médio, da Índia. Como é que você vai explicar isso para essas pessoas? Vai chegar para elas e falar, olha, você não pode falar isso porque ela morreu e você deve prestar os seus pêsames. Como você vai explicar isso para essas pessoas que foram basicamente vítimas durante um período gigantesco de tempo da burguesia inglesa, sabe? Quando eu falo burguesia, não entenda mal dizendo que são os milionários e tudo mais. Não, eu estou falando de fato do governo, que é um governo burguês. A própria Revolução Gloriosa, dentre outras, foi uma revolução burguesa, até mesmo para assumir e dar o poder ali dos feudos, né, para a rainha. Isso aconteceu por pessoas do alto escalão. E aí, como é que você explica isso para essas pessoas? Como você explica que elas têm que defender aquilo? Não tem como, sabe? Porque é uma opinião que aquela pessoa vai ter baseado em tudo que aconteceu. Tanto é que, por exemplo, temos casos como a própria Irlanda do Norte, inclusive eu recomendo você assistir Belfast, que é um filme que contextualiza bastante sobre o que estava acontecendo ali, onde foi uma região que teve uma grande ocupação militar por parte da Inglaterra, e isso é um período, digamos assim, recente da história, sabe? E dentre vários outros movimentos, onde a rainha só serviu, é claro, como um peão nisso tudo. E aí você pode falar, ela é um peão, então ela não tem ali influência nas coisas que acontecem. Eu não preciso citar aqui como, por exemplo, casos envolvendo a própria princesa Diana, que participou de movimentos políticos, que foi, de certa maneira, uma filantropa ali e teve uma ação grande política dando sua opinião. Sabemos, é claro, que isso não terminou bem, mas dá para ver que, por mais que isso ocorra, ainda há uma parcela envolvendo ela, sabe?
não dá para retirar isso como se fosse assim. Não dá para retirar o fato como, por exemplo, autores não sendo nomeados pelos seus quadrinhos, pelas suas criações, mas o Stan Lee estando no topo. Você pode falar, ele era só o editor, quem mandava era outra pessoa. Mas mesmo assim, as coisas ainda passavam pela mão dele. Você pode considerar ele uma pessoa importante para você, mas não dá para considerar as coisas que ele fez. E é por isso que eu trago aqui a Rainha Vermelha, depois desse longo período explicando tudo isso. Porque a Rainha Vermelha, a gente tem uma história onde, basicamente, existem duas classes diferentes. Nós temos ali a classe das pessoas que têm sangue vermelho, que são ali meio que a parte pobre da população, e, é claro, tem toda a questão real, a questão burguesa mesmo, envolvendo aqueles que têm sangue prateado. E isso, de fato, isso não é só uma figura de linguagem. Tem pessoas com sangue prateado e pessoas com sangue vermelho. E aí aqui a gente acompanha a protagonista Mare, e ela acaba, de certa maneira, se envolvendo ali com a família real, e ela tem que acabar fingindo ser parte daquilo. E a gente vê através dos olhos dela como funciona a família real desse mundo. Aqui a gente vê como a imagem é montada para transmitir algo que não é de fato real para a população, onde nós temos planejamentos sobre o que vai ser dito para a população, envolvendo grandes crises, onde a gente tem todos esses movimentos que são feitos para passar uma imagem montada, sabe? Uma narrativa construída para ter uma história fantasiosa ali, transmitida para as pessoas. Com isso, a gente vai acompanhando a história da Mare. E por mais que seja um livro que tenha muitos clichês, sabe, triângulo amoroso e tudo mais, é algo que eu gostei bastante, porque traz essa questão e também aborda outros fatores envolvendo uma classe pobre, né, e a burguesia e esse conflito de interesses e movimentos. E é isso que eu tô para falar aqui, sabe, porque no final das contas, o que você conhece sobre a família real, o que você sabe sobre o que é dito ou visto, é algo pautado numa narrativa de fantasia, sabe? Onde o que a gente vê, por exemplo, a rainha fazendo comercial com o James Bond. Então, a partir disso, nós temos o intuito de que, olha, que legal, ela participa da cultura pop ali, ela está em movimento ali, ela filmes e tudo mais. Só que, na realidade, isso foi só mais uma jogada de marketing por parte do estúdio que está vendendo o filme e, é claro, para manter a imagem da rainha. Tanto é que volta e meia tem vídeos no TikTok elogiando políticos ou até mesmo elogiando o próprio rei Charles, né, que assumiu agora, que é o filho da rainha, elogiando ele como se ele fosse uma celebridade, sabe? Sendo que não é bem assim. Políticos são políticos por algo, e esse algo é a forma como eles tratam a sociedade em si, onde eles são vistos não somente como algo do qual deve ser feito com movimento para ajudar, enfim, não, mas também como um fator importante que define a opinião popular e que mantém eles no poder. Tanto que diversos movimentos que surgem na Inglaterra indo contra a monarquia acaba sendo taxado ou até mesmo as pessoas acabam sendo presas, como rolou, por exemplo, com algumas pessoas que foram presas ali durante o rei Charles assumindo o poder. É isso que eu queria falar aqui, sabe? Sobre esse fator que é importante. Não julgue o que uma outra pessoa está falando, isso não envolve nem local de fala, sabe? Eu mesmo não fico triste com a morte da Rainha Elizabeth. Foi uma perda para a família, eu entendo que eles perderam, mas não me afeta, sabe? Porque, querendo ou não, fora, é claro, que ela seja de outro país, é algo que você basicamente olha para isso e vê como que as pessoas ainda idolatram ídolos invisíveis, sabe? Seja criando ali uma visão que não é real ou se baseando somente no que vê na internet. Não pegando, sei lá, uma pesquisa na internet de história, um livro de história, ou, sei lá, pegando outras opiniões sobre o que de fato aconteceu nesse período. E de fato é algo importante, ela participou ali sobre vários momentos da história, mais de 80 anos eu acho, que ela estava no poder. Só que você percebe que durante esses 80 anos não foi só de alegria, sabe? Não foi só de felicidade. Então, quando você for comentar, meus pêsames pela morte da Rainha Elizabeth, que você pode comentar, ninguém está te impedido disso,
Só entenda que nem sempre a visão idealizada de algo é aquilo que é real de fato. Então eu queria trazer aqui não um alerta, né, mas trazer aí esse questionamento para você sobre... Você está comentando isso porque é algo que você realmente acredita ou porque é só mais um movimento das redes sociais, sabe? Então é isso. Quando você para pensar sobre essas coisas, me dá vontade de ler A Rainha Vermelha de novo, sendo que eu ainda tenho que comprar os outros livros, que olha, são 4, não lembro. Mas enfim, minha carteira vai chorar.